Bom dia, meu povo. A pergunta que não quer calar é: e aí? A gente conseguiu virar o disco? Bem, eu diria que a gente não só conseguiu virar o disco, a gente conseguiu lançar um álbum novo. E eu escolhi essa música aqui pra gente começar o jogo da semana. O malandro, o cara que funda todas as mitologias do mundo, o cara que dá o pontapé inicial na jornada do tarô pra valer, saiu no sim da nossa semana. Se não me engano, a última vez que o mago esteve entre nós, peraí, meu amor, foi no dia das eleições. Vocês estão tendo a oportunidade de ver. A minha jiboia arrebentou ali e eu não consegui consertar antes do vídeo. Lamento. Mas ela tá aí inteirona, cumprindo a função dela de proteger as minhas costas e a minha cabeça. Bem, a última vez que o mago esteve entre nós, se não me engano, foi nas eleições, no não das eleições. E ele tava ali dizendo, olha, assim não dá pra gente continuar. Eu não significo isso. Eu não sou essa produção em larga escala de mentiras para destruir a democracia. Eu sou o poder de cada indivíduo de construir a sua história tendo seus direitos minimamente respeitados. O mago é uma figura muito digna. É claro que ele tem um lado sombrio, né? Como todos os malandros. O mago, ele é um dos malandros arquetípicos que a gente tem, que a gente vê representados em todas as culturas do mundo. Essa figura nos é muito familiar porque ela forma uma ideia de brasilidade. Aqui a gente pensa no mago como Zé Pilintra, a gente pensa no mago como Exu, a gente pensa no mago como Zé Carioca, né? Ele é a figura do malandro, é aquele que tem o jogo de cintura para a sobrevivência. E é aquele também que, diferentemente do louco, não está mais perdido na sua jornada. Ele elegeu um caminho para si. E esse caminho é o que ele vai seguir, aquele ao qual ele vai se entregar, a partir de toda a sua capacidade criativa. Ele é um grande criador da sua própria realidade. Já falei bastante sobre ele aqui, outras vezes. Ele é aquele sentimento de que você pode inventar a sua vida, de que você pode contar a sua história, de que você pode tudo, é o teu livre-arbítrio, né? Você pode tudo, conforme esse poder tudo não viole o poder tudo de outras pessoas, né? Os nossos poderes têm que aqui existir dentro de uma dinâmica onde a gente consiga se respeitar e onde a gente consiga passar a bola um pro outro e, enfim, em vez de cancelar a estrela, né, alheia. E por falar em bola, passar a bola um pro outro, eu vou ser muito sincera com vocês já de cara, eu não sei se a gente ganha o jogo de amanhã. Tá? Pode ser que o mago signifique uma virada extraordinária. Pode ser que a gente enfrente problemas no time. Ou pode ser que nós sejamos marcados por situações muito singulares, ou pode ser que a gente lide com situações marcantes envolvendo outras seleções. Por
Porque se no arcano do mago a gente tem o sim logo de cara, né? E aí eu vou falar mais sobre cada uma dessas cartas. Só tô entregando o jogo de primeira, tá? No sim a gente tem o arcano do mago, no não a gente tem o 8 de paus. E o 8 de paus também saiu nas eleições. Nas eleições, o 8 de paus foi a carta que nos disse que nós venceríamos. Porque ela é sempre uma vitória coletiva. E é por isso que me preocupa esse jogo de amanhã. No 8 de paus, nós temos os heróis do naipe de paus, né? O grande herói que juntou outros grandes heróis, que foi para uma ilha pegar uma relíquia para voltar para as suas terras, entregar essa relíquia para o seu tio entregar para ele a coroa. Ele foi cumprir uma prova. O tio fez o Luciano Huck com ele juntou os amigos, foi lá e fez bonito. Imitou o Elvis em cima de um monociclo na Feira da Glória, né? Aquelas provas impossíveis. Esses heróis que estão nesse barco aqui, esse navio, que na real é um barco a remo, um mega barco a remo, eles estão dando de cara com golfinhos. Golfinho aparecer para navegadores é um grande símbolo de bênção da parte do Rei dos Mares, Poseidon ou Poseidon. Os golfinhos, na verdade todos os animais marinhos, né, sejam golfinhos, sejam baleias, sejam realmente peixes, eles são considerados rebanhos de Poseidon, o gado de Poseidon. Interessante, né? A expressão gado muito injustamente, né? Tomou o rumo que tomou no Brasil, cara. Coitados dos bois, coitados das vaquinhas. Bem, então no não a gente tem os heróis vitoriosos. Por isso que essa carta é preocupante. Ela pode significar alguma derrota coletiva? Pode. As imagens de derrotas coletivas também podem chamar atenção. Ao mesmo tempo, uma carta tão positiva quanto o 8 de paus no não, ela pode significar um grande potencial criativo bloqueado. E aí talvez isso explique por que a gente tem que recorrer ao mago. Porque o mago, ele restitui o nosso direito de inventar qualquer parada. Quando o 8 de paus tem essa explosão criativa aqui... Peraí, musiquinha pro 8 de paus. Musiquinha pro 8 de paus sem anúncio, pelo amor da deusa. Peraí, essa carta merece. Ela merece. Vocês vão esperar aí uns segundos. Eu não vou editar. Então, o 8 de paus é uma explosão criativa que não tá acontecendo. Ou que tá prejudicada pelas circunstâncias. Ela está por acontecer, ela está bloqueada. Ela pode ser um ainda não. Então, essa explosão criativa
do 8 de paus, né, do 8 de fogo, ela merece essa canção aqui, né? Esse ícone do cancioneiro brasileiro, de festa, de farra, de putaria e de carnaval. Eu tenho que mostrar esse vídeo pra uma amiga minha. Que essa é uma das músicas dela. E ela fez aniversário essa semana e ela não fez festa. Ou seja, a explosão tinha acabado no não. O TikTok redescobriu, né, essa música, resgatou. Então, é com essa canção brasileira que a gente traz aqui a mensagem do 8 de paus no não. Uma explosão criativa não está acontecendo, não está havendo uma vitória coletiva, um time não está se acertando, nós não estamos conseguindo juntar forças aos amigos, aos nossos aliados para realizar alguma coisa. Pode ser que uma determinada tentativa de uma certa coletividade não tenha vingado para realizar seja lá o que for. Pode ser que a gente esteja sendo alertado de que ainda não dá para comemorar. Não dá para cantar vitória antes do tempo. E pode ser também que todo esse potencial que você vem movimentando na criação da sua vida, da sua realidade, que isso ainda não tenha chegado lá naquele ponto, que isso ainda não esteja fluindo. A criatividade, no 8 de paus, ela tá super fluindo, ela tá acontecendo. Já é a explosão Tchacabum. O mago, ele é aquele que vai produzir o seu próprio sucesso, a sua própria vitória. Ele vai realizar um milagre. Vamos voltar para o mago para eu tecer considerações importantes sobre ele aqui. Mercúrio, né, depois de momentos tensos em Sagitário, passou a Capricórnio. E no tarô mitológico, o arcano do mago é representado pelo Exu dos gregos, pelo deus Hermes, o grande mensageiro, irmão de Apolo, né? Irmão mais novo de Apolo. Se não me engano, ele já sumiu. Eu não lembro se foi com cavalos de Apolo ou se foi com... Eu não lembro desse mito direito, mas eu sei que ainda bebê, Hermes meteu um caô, lançou um migué pra cima do irmão Apolo. E ele é tão sedutor, era uma criança tão sedutora, que mesmo assim o irmão Apolo continuou amando ele e deu poderes a ele e, enfim, um bebê malandrinho e querido. Baby Exu, Baby Hermes, Baby Mercúrio. Aqui nosso jovem deus Hermes está com alguns dos símbolos que lhe pertencem, apontando o seu dedo para o céu, apontando o outro dedo para a terra, atando macro e microcosmos, juntando céus e terras para realizar alguma coisa, alguma magia, algum feitiço. Então, o arcano do mago no sim também pode significar práticas mágicas, práticas de manifestação de intenções, criação de realidade, plasmar desejos. O mago pode estar sinalizando, porque a gente aqui instrumentaliza o tarô mitológico principalmente, por isso, né,
ele pode estar, esse jogo, na verdade toda, tô meio embolada, nós já registramos vários diálogos entre tarô e astrologia, justamente porque eu manuseio tarô mitológico, isso me permite enxergar com mais clareza esses movimentos. Então o mago saindo no sim, ele está mandando a gente olhar para o movimento de Mercúrio. Ele está sinalizando um movimento importante de Mercúrio. E eu acho que é isso, é a entrada de Mercúrio em Capricórnio, tá? Aí no 8 de paus, no não, a gente tem esses heróis vitoriosos prejudicados. A gente tem uma não vitória coletiva, a gente tem grupos não se entendendo, ou não podendo comemorar, ou você não conseguindo viver toda a sua liberação criativa, ou não conseguindo se entender com quem você precisa se entender para realizar coisas, para alcançar vitórias, né? E pode ser esse não ainda de quem ainda não está vivendo essa explosão de Acabum. Então precisamos fazer o quê? Trazer o mago, porque ele nos devolve o sentimento de que a gente consegue produzir um milagre e de que a gente tem o direito de levar o nosso livre-arbítrio para frente e construir a vida que a gente quer. Então, o 7 de copas da semana passada, que saiu no topo do jogo, que nos realinhou ao coração, ao desejo, ao que a gente realmente quer para si, se converte no mago. Se converte naquele que tem o direito de parir o seu milagre, a sua vida, a sua história. O mago também é um caoseiro, um mentiroso, aquele que manipula, é um ilusionista. Ele quer fazer mágica, ele quer te impactar. O louco não tá nem aí pra porra nenhuma. O mago, ele precisa do outro. Ele só pode ser mago, ele só pode ser um mágico, um ilusionista, se ele tem público, se ele tem assistência, audiência. E aí vamos pro porquê do nosso jogo. O porquê do nosso jogo traz o Cavaleiro de Espadas, que é uma figura bem controversa, tá? O Cavaleiro de Espadas são... Olha que interessante, né? A gente viveu ontem eu não sei se hoje ainda tá, acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pelo menos até ontem estava rolando um trígono muito importante entre Marte e Lua. Não era um trígono não, acho que era uma conjunção, acho que os dois estão em Gêmeos, não é isso? É porque eu não abri ainda aqui. Tô viajando, é porque eu falei de trígono no meu perfil esses dias. Olha lá. A Lua tá no 20º grau de Gêmeos e Marte agora tá no 15º grau de Gêmeos também. Então a gente teve uma conjunção de Lua e Marte. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Rolou um trígono com Saturno em Aquário, porque Saturno em Aquário agora tá, né, tá rolando, na verdade, entre Lua e Saturno, um aspecto. Um trígono, porque são dois signos de ar. Então, assim, me parece que esse jogo tá dialogando com a astrologia e eu vou prestar atenção nisso. Eu vou postar, de repente, alguns textos de astrólogas e astrólogos que eu sigo nos stories, tá? O Cavaleiro de Espadas, que saiu no porquê desse jogo, são os irmãos gêmeos, Pólux e Castor, ou Pólux e Castor. Eles são gêmeos, filhos de Zeus. São irmãos, por sua vez, de gêmeas famosas também, que são Helena e Clitemnestra, outras personagens do nosso tarô mitológico, que eu trago sempre aqui, né? Nossa Rainha de Copas
e a mãe do Orestinho. Então, na verdade, os gêmeos do signo de Gêmeos não são 2, eles são 4. E um deles, em batalha, é morto por um outro cara que também tem um irmão gêmeo. É tudo dobrado nessa história. É a duplicidade. É a duplicidade. E é por isso também que é tão difícil ler essa carta no contexto em que a autora desse oráculo, as autoras desse oráculo, colocaram. Esses gêmeos, um é mortal e o outro não, né? Zeus ficou completamente apaixonado por uma rainha que tinha acabado de se casar, cara. A mulher tinha acabado de deixar de ser princesa e se tornar rainha no ato do casamento. E ela engravidou. Ela era rainha de Esparta, rainha, né, de um território muito belicoso. E o nome dela é Leda. Ela casou, estava grávida e um dia sentiu uma vontade incontrolável de tomar banho de rio. Foi lá fazer a juma. Aí Zeus ficou maluco. Aí Zeus, porra, né, vou ter que lançar o tirulipa nela. Caralho, maluco. Sério, cara. Sério. Que evento surreal é esse? Televisionado, cara. Então Zeus fica maluco. Ou tá muito lúcido, né? O grande patriarca. E vai lá assediar. Se aproveitar da Rainha Leda. Como que ele faz isso? Ele se transforma em um cisne da Disney. Ele vira um cisne. E ele chega no lago e vai dançar pra ela, né? Os pássaros dançam. Aí a rainha fica maluca, começa a sentir umas coisas estranhas. Um fogo na pepeca. Que estranho, eu tô sentindo um fogo aqui com esse... Porra, eu tô embaixo d'água. Esse cisne tá aqui dançando pra mim. Que coisa maravilhosa. Deixa eu dançar com esse cisne. Vai dançar com o cisne. Aí ela engravida do cisne, que é Zeus. Só que ela já tá grávida. E Zeus é tão fértil. Ele é tão fértil. Mas ele é tão fértil que ele faz tudo, assim, é tudo dobrado, né? É tudo dobrado na história dos gêmeos. É o princípio da duplicidade. Então ele não engravida essa rainha só uma vez. Sabe-se lá o que acontece com ela? O que acontece na barriga dessa mulher? Que ela engravida de 4 gêmeos. 4 gêmeos. Já não sabemos mais, a essa altura do campeonato, quem não tinha teste de paternidade, não tinha laço de família, não tinha João Kleber, não tinha Ratinho, não tinha nada disso naquela época. Então, a mulher engravida do rei, engravida de Zeus, né? Descobre que quando ela dá a luz, ela descobre que são 4 quadrigêmeos. E ela não sabe, obviamente, né? Quem é o pai de quem ali. O que sabemos é que 2 crianças herdam a imortalidade do pai. Uma menina e um menino. As meninas crescem meio foda-se uma pra outra, né? Cada uma vai viver sua vida, elas não têm uma história super conectada.
Mas os meninos se tornam amigos inseparáveis. Eles verdadeiramente se amam. E passam a vida inteira fazendo coisas juntos. Melhores amigos. Então eles vão estudar todas as artes da guerra juntos. E eles também se complementam, porque um domina coisas que o outro não domina. Um, por exemplo, é bom, né, na montaria, na cavalaria, é bom no manejo da espada, na esgrima. O outro é bom boxeador, enfim, é um bom estrategista. Eles se complementam. Eles são tão grudados, mas eles são tão grudados que eles são o único cavaleiro representado no tarô mitológico que são 2 em 1. Um dia eles estavam treinando e aí existiam outros 2 irmãos gêmeos que rivalizavam com eles. Porque a duplicidade também faz isso, né? Ela cria a imensa fraternidade, os iguais, e ela proporciona também as diferenças, os extremos. É a dialética, né? Um dia eles estão treinando ou guerreando, não sei, com outros 2 irmãos que odeiam eles. E aí, um deles é ferido e morre. E quando ele morre, minha amiga, meu amigo, o outro irmão fica desesperado. Você não pode imaginar a dor de perder um melhor amigo. Ele é filho de Zeus. Ele nunca pediu nada pro pai. Mas ele foi lá, pediu ao pai, pelo amor do próprio pai, que ele restituísse a vida do irmão. Pai, nunca te pedi nada. Meu irmão é a razão da minha vida. Sem meu irmão não sou nada. Eu preciso que você faça ele viver de novo. Zeus, nessa época, estava com um estoque baixo de imortalidade no almoxarifado. Então, pra Psique tinha, né? Deu imortalidade a Psique. A pro próprio filho faltou. Casa de ferreiro, espeto de pau. Olha, meu filho, eu não vou conseguir ressuscitar seu irmão, não. Mas você tem uma imortalidade. Por que você não divide com ele? E essa é a sina dos irmãos, né? Compartilhar. Então, ele resolve dividir a imortalidade com o irmão. E aí o que acontece? Eles passam um dia no Olimpo. São deuses, os 2 são imortais. Mas no dia seguinte eles morrem e vão para o mundo dos mortos. E assim eles ficam frequentando céu, inferno, céu, inferno, céu, inferno. Tudo para eles é duplo. Tudo para eles é jogo de luz e sombras. Tudo para eles é o espelhamento. São os nossos iguais. Os nossos iguais, os nossos irmãos, as pessoas que realmente estão conosco.
elas podem ter destaque essa semana. Talvez você precise reconhecer a si mesma no rosto de alguém. Talvez alguém coloque um espelho na tua frente e te diga: olha aqui, eu vim te mostrar você. E isso está um pouco além do que as autoras desse oráculo nos entregam sobre essa simbologia. Essa simbologia é uma extensão, essa narrativa que eu estou apresentando é uma extensão da leitura que é fornecida pelas autoras do oráculo. É uma extensão porque eu fui buscar o enriquecimento simbólico a partir desse mito. Eu fui entendê-lo mais para entender nas minhas consultas. Eu tive a oportunidade nas minhas consultas ver essa carta representando outras coisas na vida de outras pessoas. Eu tenho retornos por essa carta das pessoas que estão no meu laboratório e vivenciaram ela. Sempre tem alguma coisa que nos conecta aos nossos irmãos, que nos conecta aos nossos iguais, que quer levar a gente a se reconhecer no outro. A gente precisa de alguma forma dos nossos iguais para entender algo, para enxergar algo a nosso respeito. A gente precisa talvez descansar um pouco das diferenças. As autoras desse oráculo destacam essa carta como uma carta que fala sobre a duplicidade, a dificuldade da gente, por exemplo, manter uma ideia até o fim, o sentimento de que a gente pode mudar de ideia a qualquer momento. É uma carta da dialética, é uma carta do diálogo, é uma carta da importância da gente exercitar a simbologia do elemento ar, a simbologia do mental, que está no naipe de espadas, né? A oportunidade de exercitar isso em face de um outro, em face de alguém que vem nos espelhar. É uma carta que pode fazer você ter bate-bocas por não conseguir reconhecer seu igual ali. Ela pode fazer você mudar de ideia, você descumprir sua palavra, você ter o comportamento oposto, você se ver de fora, você ver que em você existe mais de uma pessoa. Uma duplicidade pode falar de muitas maneiras nessa carta. Aí vamos para o topo do jogo. No topo do jogo, a gente tem uma carta que eu amo muito, muito, muito. Esse garoto aqui, Pajem de Ouros. Esse neném. O queridinho da deusa Deméter. O garoto que entendeu. Ele entendeu os mistérios eleusinos. Ele entendeu o culto a Deméter e Perséfone. Quer dizer, ele entendeu não, ele fornece, né, o centro da coisa. A importância do diálogo com a terra. A terra pode dar muita coisa se nós soubermos como tocá-la. E esse garoto sabe tocar a terra. E ele emociona a própria deusa que é a terra. A deusa que é a fertilidade que brota da terra, que é Deméter. Aquela que nos dá o alimento, que nos dá a agricultura. Que nos dá as flores, que faz as estações mudarem de roupa. Quando Deméter teve a sua filha sequestrada, ela saiu pelo mundo desesperada, sem saber onde é que estava sua filha, o que aconteceu. Ela nem fazia ideia de que pudesse ser um sequestro. Ela só ficou muito desesperada, muito aflita, porque a filha não aparecia. Uma menina sempre tão protegida. Então,
Deméter sai andando pelo mundo e vê um garoto arando a terra. Ele trata a terra com muito carinho. E ele não sabe que a própria terra está olhando para ele e vendo ele tratá-la com carinho. Deméter é um aspecto de Gaia que Gaia é tudo, né? Mas Deméter, ela é a terra amiga dos seres humanos. A mãe fértil, a mãe doadora. E ela perdeu sua filha e vê aquele garoto, sai pelo mundo desesperada procurando sua filha, tão desesperada que a terra está ressecando. A terra está ressecando aos pés de todo mundo, porque a mãe terra está desesperada. Aquele garoto vê a terra, o que está acontecendo? E ele começa a arar a terra, adubar a terra, regar a terra, tratar a terra com todo amor. Coloca a sua cabeça e o seu coração colados na terra e reza. Deméter está só olhando aquilo. Então ela se aproxima e aquele garoto vê aquela senhora muito bonita, muito bem vestida, parece uma rainha. Que louco, parece uma aparição essa mulher aqui, tô vendo coisas. Não, é uma senhora mesmo. A senhora tá precisando de alguma coisa? Senta aqui, eu tô percebendo que a senhora tá meio abatida. Coloca uma cadeira para ela sentar. Serve uma água. Pergunta do que ela precisa. Deméter fica encantada com aquela carga de amor que ela recebe. Aquele garoto entendeu tudo. Ele entendeu tudo sobre cultivar a terra. Ele entendeu tudo sobre cultivar os laços. Como pode uma criatura tão pura, tão jovem, já saber que é preciso cultivar se você quiser obter? Deméter conta pra ele: eu tô desesperado, minha filha desapareceu, uma menina assim, assim, você viu minha filha? E ele fica chocado, porque ele viu a filha dela. A senhora não vai acreditar, eu vi sua filha. Eu vi o momento em que uma carruagem, né, com 2 cavalos lindíssimos, foi tragada pela terra mais ali na frente. Eu vi. Tinha um cara dirigindo a carruagem, um cara mais velho, e tinha uma moça meio pendurada do lado de fora da carruagem, gritando. Ele certamente estava raptando ela. Então, ele deu a Deméter a informação de que ela precisava para encontrar sua filha. Puta que o pariu. Foi o meu irmão que raptou minha filha. Minha filha tá no mundo dos mortos. Morrer ela não vai, porque ela é uma deusa. Mas o que ele tá fazendo com a minha filha? Eu quero a minha filha. Só que naquele momento, aquele garoto foi o abraço de que essa mãe precisava. Deméter, riquíssima, pleníssima, doadora, resolveu abençoar esse garoto. Por ele ser tudo isso, ela concede a ele o dom da agricultura, em especial o cultivo do trigo, que é tão importante para os europeus. É a mandioca deles. Então, o pajem de ouros é o garoto que saúda a mandioca.
O Pajem de Ouros, como eu já narrei aqui esse ano mesmo, ele é aquela alegria da criança que é levada a plantar feijão na escola. Então, é o prazer de escolher o grão, é a descoberta de que você pode botar o algodãozinho molhado dentro de um copinho e leva para casa e vê o que acontece. Daqui a pouco você vê o feijão germinar. A alegria do broto, quando você vê que a tua plantinha está se refazendo, essa alegria, isso é Pajem de Ouros. É o prazer da descoberta, do nosso diálogo com a terra, o encontro do potencial humano de transformar com a terra doadora. Porra! É foda essa carta. Ela é tão foda que ela vai além da simbologia de ouros como a vida material, né? No sentido mais clássico, assim, da prosperidade, do dinheiro, do trabalho. O Pajem de Ouros fala que em se plantando tudo dá. Você precisa saber cultivar. A arte do cultivo vai te ajudar a virar a página, a repaginar sua vida. Você precisa insistir na ideia. Mas enfim, além dessa simbologia clássica da gente movendo a nossa vida material, ele também representa sedução. Ele representa flerte. Ele representa a descoberta da sexualidade. Porque é o nosso corpo como terra. Tô toda arrepiada. O ventinho batendo aqui também. Além do ventilador que eu jogo na minha cara, porque eu sou a Beyoncé dos vídeos, né? A Beyoncé do tarô. Eu tenho um ventilador bem na minha cara aqui, mas é porque eu fumo e eu não gosto que a fumaça vá na direção dos meus gatos. Que, aliás, estão dormindo ali lindamente, os dois, em cima da minha jaqueta. Queria poder parar agora e tirar uma foto. Eles estão de conchinha, sério. Como é que alguém pode, né, diante do planeta inteiro, pegar um gato de qualquer jeito e jogar um gato? Isso é um exercício de masculinidade violenta. Isso é um recado. Isso não é de graça, não. Esse cara não se sentiu inibido de fazer isso diante do planeta inteiro. Olha que merda. Então, o Pajem de Ouros é esse imenso respeito pela terra e pelos animais, pelas plantas, por todo o ecossistema. Ele sai no jogo, por exemplo, de pessoas que estão se preocupando com alimentação, que trabalham com isso. Então ele também é a nutrição, né? Mas eu dizia que ele pode falar a respeito de sedução, porque é a experiência sensorial, é o corpo, a percepção, né, de alguma coisa que está nascendo dentro de você. É um aflorar do erotismo, é o flerte. São os inícios felizes, prazerosos, delicados. O Pajem de Copas, por exemplo, ele é isso para dentro. Ele é um resgate da autoestima. É a criança do tarô que volta a descobrir o reino rico das emoções, dos afetos. O Pajem de Ouros, ele é a sedução
E ele é o prazer de criar, de perceber que é preciso cultivar que você tem resposta. Se você cultivar, você tem resposta. É o melhor resumo para ele, né? E ele é também todo tipo de início prazeroso em que você vibra porque a natureza está respondendo. Seja a natureza da terra, seja a natureza do outro, na sedução, no flerte. A libido está voltando a circular, está voltando para o lugar. Então a gente volta a sentir a fertilidade. A gente volta a sentir a possibilidade da vida acontecer. E a gente se percebe enquanto agente disso, porque é necessário que a mão do ser humano vá lá e cultive a terra para certas coisas acontecerem. Se ele quiser que certas coisas aconteçam. Se ele não quiser esperar, ele pode fazer. Então nem tudo é esperar que a vida dê. Tem coisa que a gente precisa sentir o prazer do cultivo, da realização. E eu acho que é isso que o mago tá querendo trazer pra gente, sabe? Que a gente ouse ir lá criar, para ver o quanto isso nos nutre, o quanto isso nos coloca em um lugar prazeroso dentro da nossa vida. E aí vem o arcano do julgamento, o segundo arcano maior desse jogo. Nós temos duas cartas. Puta que pariu. Insights, né? Eles vêm. Nós temos duas cartas maiores, nós temos duas cartas da corte e nós só temos um arcano menor alto, uma carta 8, quase final de jornada. Um excelente momento do naipe de paus, só que no não. Então a gente tem uma carta forte no não e todas as outras cartas do sim, porque no topo do jogo, são fortes também. Esse é um jogo bem forte, bem impactante. As duas cartas dos dois arcanos maiores são o mago, que é o arcano número 1. O tarô começa no 0. Então o mago é a segunda carta do tarô. E a gente tem o julgamento, que é a penúltima carta do tarô. A última é o mundo. O louco pode até aparecer numa posição 22 depois do arcano do mundo, né? Mas considerando que o tarô comece no 0, a gente tem arcano do mago. A segunda carta do tarô aparece no sim. E a última carta desse jogo, o sim, primeira carta do jogo. A última carta desse jogo é o julgamento, que é a penúltima do tarô. Por que o jogo está desenhando isso? Ele está pegando a segunda carta de toda a jornada do tarô e a penúltima. Por que ele está pegando essas extremidades? Esses quase. Um início que é o início para valer do tarô, mas que na verdade não é a primeira carta. E um final que ainda não é um final, que é toda uma revisão da jornada. O julgamento é uma carta que também pode ser chamada de juízo final. O arcano do julgamento, ele é o arcano do juízo final, porque ele é o oi sumida do tarô. Ele é quando os mortos voltam. A gente tem um trecho aqui de Apocalipse. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros,
E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Eu me senti com uma impostação de voz tão igreja. Não, requer, né? Merece. O Senhor disse: de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Enfim, em várias mitologias existe uma figura de existe um momento arquetípico que é a figura de um acerto de contas. Um acerto de contas com os tempos, um acerto de contas consigo, um acerto de contas com toda a vida que existe ao seu redor, um acerto de contas com o divino. E os cristãos vão entender isso como o Apocalipse. É o dia do juízo, é o dia em que Deus retorna para julgar os vivos e os mortos, a porra toda, botar ordem na casa. Então ele vai resgatar temas antigos, ele vai passar muita coisa limpo, ele vai te dar a oportunidade de se defender, ele vai abrir espaço para o contraditório, para ampla defesa. É uma carta que tende a resgatar temas do passado, tende a fazer a gente olhar para trás. Como ela está saindo em uma posição favorável, né? Ela está se levantando desse jogo. Eu acho que se levanta não só uma disposição de criar o seu futuro, né? Significada numa criança muito fértil, com muita vida em suas mãos, que é o Pajem de Ouros. Enfim, mas também se levanta desse jogo. Desculpa, levantei a carta errada. Também se levanta desse jogo a capacidade da gente se entender, viver um acerto de contas com determinados temas do passado. Então, temas antigos retornam, pessoas do teu passado te procuram, você obtém resposta para questões antigas, né, que não estavam resolvidas. Você pode viver momentos processuais importantes, andamentos processuais importantes, né? Você pode obter sentenças, você pode, enfim. A gente pode ver também questões, principalmente as questões de interesse coletivo, tá? Chegando a alguma conclusão dentro do judiciário. No julgamento, a gente estabelece o momento do acerto de contas. Vamos passar limpo. Vamos limpar. É preciso limpar. Se você não limpar todas as merdas, se você não olhar para trás e revisar toda a jornada até aqui, né, ou pelo menos uns trechos importantes dessa jornada, você não consegue chegar na carta que é a grande coroação do tarô, que é o Arcano do Mundo, que é a festa de formatura. Então, nós estamos no julgamento. A gente tem que passar passar limpo mesmo, fazer uma faxina aí em certas coisas que estão precisando de faxina. A
A gente tem que falar com pessoas, que a gente deixou certas conversas em aberto. A gente precisa pedir perdão, perdoar. A gente precisa... Todos os temas do passado que nos capturarem por esses dias são coisas que estão precisando de uma limpeza para você seguir em frente. Então preste atenção. Às vezes você vai tomar aquele oi sumida mesmo, que não foi você que fez aquilo. Não foi você que produziu essa cara de pau. Na real, o outro pode estar vivendo essa carta também. Tem alguma coisa a se entender, né? Entender ali. Que às vezes não é um se entender com o outro, não. Às vezes mas às vezes você entender por que travou aí. Qual é a grande revelação dessa história? Essa história tem a te ensinar o quê? O que você precisa aprender com essa história para seguir em frente? Questões do passado podem estar atormentando pessoas ao nosso redor. E podem nos atormentar também. A gente precisa mostrar de alguma forma que aprendeu alguma lição. Eu digo que o arcano do julgamento é o Enem do tarô. Aí, ó, com Lurbe, o lixo, o carro o carro do lixo. O que você joga fora? O que você resolve? O que você esgota? O que você entende? O que você aproveita? O que você recicla? Tem que rolar essa cura para a gente poder passar para um novo momento. O dia do juízo final é uma possibilidade de renovação de toda a vida. É o divino chegando e estabelecendo uma ordem, dizendo, não, minha ordem vale. A ordem divina vale. Tudo ficou registrado. Tudo de bom que você fez, tudo de ruim que você fez. Eu espero que os teus feitos bons tenham sido maiores. Mas se eles não tiverem sido, eu te convido, eu ouso te convidar nesse espaço que eu ocupo aqui, a acertar certas coisas que você ainda pode acertar, a limpar certas coisas que você pode limpar. E às vezes não há nada que se possa fazer, porque a prova foi entregue. O julgamento eu costumo dizer que é o Enem do tarô. Vocês percebem que toda a sonoplastia, né, orgânica, pessoas que eu não contratei, mas que oferecem, né, os barulhos que atravessam nossos vídeos, que às vezes isso tem tudo a ver com o que eu tô falando. É muito louco, né? Teve um dia que eu tava super falando de espadas, assim, e aí passaram vários carros da polícia. E a buzina. A buzina remete às trombetas. Na minha cabeça aqui agora, né? Me remeteu às trombetas do Apocalipse. As trombetas do Apocalipse, elas estão presentes na maioria das representações do julgamento. Tem sempre aqueles anjinhos que são anunciadores, que estão chamando os mortos de volta. Galera, atenção, é hora de matar a fome. TV Colosso, temas do passado ressurgem. Vamos lá, galera, o Old Fashion. Vocês, então, precisam não só levantar uma disposição para criar,
sua própria vida. É preciso que venha um fôlego também de limpar as merdas que ficaram para trás. Vamos limpar as merdas. Elas nos liberam. Libera geral, então libera. Ok? Esse é o tarô da nossa semana. Trazemos o mago. Ainda não estamos podendo nos dar o luxo dessas vitórias, dessa liberação criativa do 8. Chamamos o mago, não podemos nos dar o luxo desse triunfo coletivo do 8. Desculpa. Cadê outra carta? De alguma forma precisamos encontrar nossos iguais, nos lembrar do nosso rosto. Sentiremos dúvida, viveremos contradições, mas de alguma forma também é importante que essa duplicidade, esse e se, nos visite, para que a gente possa ver as coisas por um outro ângulo, para que a gente possa se ver de uma outra maneira. Os nossos iguais são muito importantes nesse momento, tá? Estar com os nossos, estar com aqueles que nos esperam para nós. Preste atenção nas questões envolvendo irmãos e irmãs. Preste atenção nas questões envolvendo amizades bem próximas. Preste atenção na importância de se reconhecer no rosto das pessoas, de ter alguém que fala a sua língua. Preste atenção na importância de falar para os seus iguais. Ó, eu tô falando de uma carta de espadas. Ó, barulho, cara. Os irmãos belicosos, né? Os irmãos guerreiros que caminham juntos, que topam tudo juntos. Preste atenção em questões envolvendo gêmeos, envolvendo pessoas parecidas, envolvendo atitudes parecidas de certas pessoas. Preste atenção no que é semelhante e no que é oposto. Aí no topo do jogo a gente tem o que se levanta desse jogo aí, né? Essas duas cartas se levantam, como eu disse a vocês. O potencial de criar e o potencial de corrigir, acertar. Certo, galera? É um jogo belíssimo, é um jogo riquíssimo, é um jogo que deve trazer comidas gostosas por causa do Pajem de Ouros, é um jogo que pode trazer flertes, é um jogo que pode fazer a gente lidar com fanfics do mago. É um jogo que pode trazer questões envolvendo irmãos, ou aquelas amizades bem fechamento. É um jogo que pode trazer oi sumida. O que se levanta dessa semana agora, a energia que a gente movimenta, é suficiente para a gente criar, para a gente formular, né? E para a gente corrigir, reformular. Tamo junto, vamos lá, ainda temos vagas para jogar em dezembro, tô botando a agenda em dia, tô convocando as pessoas que eu tinha pendências de jogo com elas para fazermos esse acerto de contas, e ainda tenho vagas, então venham jogar em dezembro. Vamos lá ver, fazer a revisão do ano, esse balanço aí que é o julgamento, o acerto de contas consigo, com a própria vida. Ótima semana pra gente.